Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Análise da luta do evento que eu não sei o nome direito. Filmado pelo Jackson Velasco, luta de Darwin contra Hector. Seguinte, entrei em contato com meu conhecido, o amigo meu que pediu para esse vídeo ser feito. Ele falou que o nome do rapaz de cone vermelho é Darwin, como eu já imaginava. Eu no final eu tive essa dúvida se era ou não, mas solucionado. Agora vamos para uma análise, vamos para uma coisa mais técnica, vamos ter maior criticidade, sugestões, pensamentos ao decorrer do combate. E eu já peço desculpas que pelo vídeo ser do Insta, eu não consigo gerar ele, eu não consigo deixar ele adequado, eu não sei se eu consigo... Pera aí, será que eu consigo gerar o vídeo aqui? Será que eu consigo? Eita porra, deixa quieto. Tô quase fazendo... Ah não tô fazendo a asneira aqui, mas eu não acho que eu vou conseguir, então vamos deixar quieto. Eu peço esforço para vocês assistirem o vídeo do jeito que tá. Se for pelo celular vocês conseguem virar de lado ou até de cabeça para baixo, que aí eu acho que fica melhor. E pelo computador eu peço que vocês abstraiam e tentem assistir do jeito que dê. Não deixem de ir no Insta de todos os envolvidos. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Temos 74 inscritos, rumo 100. Depois a próxima meta é exatamente 1 milhão. Como eu já falei antes, eu tô muito tempo sem fazer vídeo. Eu tô pegado na faculdade. Eu tenho uma apresentação e uma prova importante. Logo depois eu tenho 2 apresentações que já foram feitas há meses pra me adiantar a vida. Eu tô muito tempo sem fazer vídeo, infelizmente. Como os vídeos seguem uma estrutura, uma lógica, eu costumo falar algumas coisas pra não ter que perder tempo posteriormente falando, tipo, ser repetitivo em todo vídeo. Eu normalmente costumo referenciar, como eu tô muito tempo sem fazer vídeo, então eu vou ser chato e vou falar tudo que é conceito. Eu já peço desculpa aqui eu já acho que o Insta é a fonte de ter que ser assim, porque eu não lembro se aceita vídeo na horizontal. Realmente os vídeos filmar na horizontal é sempre melhor de se assistir. Se eles pegam tudo, eu acho que o cara filmou na horizontal e o Insta que prendeu, porque se filma tudo, assim é melhor. Você pega no na vertical, o vídeo ele só mostra só o que tem a tela e às vezes não abrange tudo. E como tô fazendo pelo computador, eu não tô conseguindo. Eu não consigo. Eu tentei ver se eu consigo chegar um pouco pra frente. Não consigo. Se eu consigo chegar um pouco pra frente ou um pouco pra trás. Que eu costumo fazer isso pra gente ver a fundo as coisas que estão acontecendo na luta. Como não é possível, então não vou poder fazer isso. Vou ter que ser bem mais chato, bem mais categórico no que eu falo. E faz parte. Vamos dar início, Hal. Lembrando aqui, Darwin, que é o rapaz que venceu, foi é o rapaz do corner vermelho. Quer saber? Deixa eu abaixar o som, mas deixar o som. Ô, diacho, eu só dei... Ai, cacete, o espaço não funciona pra pausar. Diacho de
Instagram. Que droga. Uma coisa que a gente vê, e é sério, nessas pausas eu vou ter que falar bastante, mais do que o normal. A gente já vê a diferença de alcance. Eu não sei se vocês estão se esforçando para quebrar o pescoço como autor, mas você vê uma diferença de altura, uma diferença de alcance de braço. Não consigo ter noção profunda de o quanto. Eu não consigo ter uma noção real do tamanho deles, de ninguém aí praticamente, de alcance de braço. Mas uma coisa é certa, o de vermelho, que é o Darwin, parece ter um alcance menor. Então a gente já pensa, não necessariamente, mas comumente pessoas de maior alcance levam vantagem na longa. Quer dizer que o de vermelho, nos fundamentos, no basicão, seguindo a lógica fundamental do bots, ele é propenso a ser o cara que vai ter que esquivar muito, vai ter que defender muito, vai ter que cortar para cair na porrada. Normalmente ele leva, esse perfil leva vantagem na porradaria franca, na trocação. Vamos ver, uma coisa que a gente vê, a gente já viu, por eu falar no React, é que o de vermelho, o Darwin, ele se move bastante, ele sai dos golpes. Alguns padrões de movimentos e algumas situações eu não acho que foram as melhores. Foi arriscado. Os dois têm bastante coisa para melhorar, eu vou falar sobre isso. Mas não é só criticar, não é só sugerir, vamos entender o combate. Cacete, o espaço podia ajudar. Esse negócio de saltar pra frente e pra trás é bom, que tu fica naquela situação de você pode sair, você pode ir pra frente, você pode ir pros lados, você aproveita do movimento pra ter essa facilidade de não ter que se mover repentinamente. Você cria uma falsa sensação de distância profunda. E a base dele tá legal, tá, as pernas estão bem afastadas, é bem padrão. Normalmente esse tipo de situação é muito boa para fazer um movimento de frente e trás. Esse tipo de base não é das mais confortáveis, mas o frente e trás é muito bom. Pro lado, se você não tá saltando, você consegue fazer de forma boa, juntando a movimentação de pêndulo. Normalmente a situação do cara tá com as pernas mais juntas não é necessariamente ruim, é um pouco é um pouco fora do normal, não falando que seja errado, mas aí você tem maior recurso de se mover em direção, você tá numa posição um pouco mais relaxada, um pouco mais fácil de respirar, de relaxar. Não necessariamente isso é ruim e não necessariamente isso é bom numa luta, mas uma situação. Normalmente esse tipo de situação é muito boa para você se mover para longe, se mover mesmo. Normalmente até com a guarda baixa, tem lutadores que fazem uso disso. Mas numa luta não é muito recomendável, se você não é desses magos de nível mundial. Vamos voltar ao combate. Foi interessante esse soco, o cara tentou quase ao mesmo tempo, ele tava querendo reagir. Eu não, por minha parte, eu não acho que foi muito bem calculado do de azul. Ele, depois do golpe, mesmo com a diferença de alcance, provavelmente o golpe ia de encontro a ele. Eu acho que o golpe não conectou. Parece que teve um segundo golpe, um golpe da mão de trás. Como eu tinha até percebido isso no React, na análise, como eu tô falando e eu tô deixando acontecer, eu não tô tão atento. E também eu tô olhando normal, eu não tô quebrando pescoço. O Insta tá me deixando muito revoltado. Cara, se eu mantiver todos os neurônios no final desse vídeo, eu sou um monge. E não e de forma alguma eu culpo quem filmou o evento, o rapaz que fez o upload, Jackson, não. Essa situação no Instagram me deixa irritado mesmo. Cara, eu não sei se vocês estão vendo o próprio vídeo no Insta, não deixem de dar o coraçãozinho. Cara, a qualidade do vídeo tá muito alta. Tá muito alta, 720p no mínimo. A qualidade tá muito boa. Aqui é difícil pra mim, nessa situação, olhar assim, mas
A gente vê o adversário, o Hector. Lembrando que, como é uma análise, eu vou analisar alguém, eu vou falar sobre o Hector, vou falar sugestões ao final, mas o protagonista, a pessoa que a gente quer ver evolução, quer compreender, é o próprio Darwin. Por isso eu vou chamar de adversário, não necessariamente vou chamar de protagonista, mas o rapaz vermelho é a pessoa que a gente vai ver. No menor sinal do adversário dele, dá um passo para frente, ele já sai do alcance. Tem essa questão de alcance, ele tá bem sensível a essa questão de alcance. Não é necessariamente ruim, mas pensando no bots, é porque é muito diferente o espectador. E querendo ou não, nós lutadores, seja de qualquer luta que seja, a gente tem o papel de, como eu poderia falar, tem o papel de entretenimento. Então tu não pode fazer coisas que sejam anti-entretenimento. Por isso trapaças são mal vistas. Trapaças são anti-entretenimento. São coisas que estragam a beleza do combate. Algumas são relevadas. É no profissional, no amador é sem gracinha. É sem risadinha. Sacaneou, o palhaço vai pra fora. Mas se você fica se afastando muito, você fica fugindo do combate, tu pode ser chamado a atenção e tu vai ser chamado a atenção. Não falando que seja isso, mas o lutador que entra nessa situação tem que ficar atento. Você não pode sair muito, tu tem que reagir, mesmo que você esteja esperando um momento para não se expor e ser arrebentado. Você tem que ser cuidadoso como lutador, mas você tem que estar atento à possibilidade de não ser bem visto como fonte de entretenimento. Eu vou ser sincero, se um adversário tá tentando socar, eu vou para trás, eu vou me defender. Eu não vou literalmente beijar o soco e tentar revidar e virar uma batalha de quem tem o maior ego e o punho mais pesado só pro entretenimento. Não, mas a gente tem que ficar atento a árbitros punirem, levando em conta essas situações. No amador não tanto, mas no profissional, putz grila. Vamos dar continuidade. Bem agitado, se move bastante. A complicação é que ele recua no passo do adversário. Vocês estão no centro do ringue. Se o adversário, às vezes não por atenção, pode ser intencional ou só de consequência disso, se ele andar um pouco mais, se ele não voltar ao território inicial, ele ceder território, o cara avançar um pouco mais, entra a situação de centro do ringue e cordas. E não necessariamente o centro do ringue é a melhor situação. Tem lutadores que gostam de ser pressionados, eles lutam para lutarem na pressão. Eu acho que os dois lutadores desempenham essa parte boa de centro do ringue. Uma coisa que não foi lá muito boa pro Darwin é essa questão de tentar lutar pressionado. Rapaz que luta pressionado, que luta muito bem, melhor que a maioria das pessoas que lutar pressionado, é o Chacal. Eu vou colocar o Insta dele. Eu tô citando ele, o cara luta pra um caramba. Um cara maneiro. Eu tenho um trabalho com ele há uns bons tempos. Pra mim parece anos, porque eu tenho mais de 150 vezes em menos de um ano, mas é um rapaz que eu convido os lutadores que estão sendo analisados a assistirem para entender essa questão. Existem circunstâncias, por exemplo, para você avançar, você pressionar, você trabalhar na longa, é muito bom o centro do ringue. Você tem maior facilidade de fazer o oponente ser pressionado, você economiza maior energia. Por outro lado, a pessoa que está nas cordas, ela tem toda a liberdade de movimentação para todos os lados. Porque o centro do ringue é questão de você não deixar a pessoa retomar o centro. As cordas a situação de corda é a situação que você aceita que você não está tendo que fazer essa dominação de espaço, então você aproveita outros lugares.
é uma situação que você não vai poder ir tanto para trás. Você pode ir para trás, você pode fazer uso de corda, mas com moderação, porque também pode dar caô nas regras. Se você saber lutar bem no corner, na curta, você dominar muito bem a curta, você pode obrigar a pessoa a entrar numa situação de curta distância. Porque eu digo isso? A curta distância você tem que estar muito próximo, próximo de verdade mesmo, quase colado. No centro do ringue isso é quase impossível. A tendência é as pessoas se afastarem, retomar o mínimo de distância necessária. No corner, se você é a pessoa que está sendo pressionado, você não tem mais para onde ir para trás. A esquina é dura pra cacete. E se a pessoa tá te pressionando, se tá na curta e você fez ela perder pressão, normalmente a pessoa vai recuar meio desajeitado. E senão ela vai te dar espaço, ela vai te dar muito poder para você colocar a pessoa com a corda no pescoço. Tem outras questões de teoria que eu posso aprofundar, mas por básico, o que eu possa falar da questão de corda é mais ou menos isso. Deixa eu dar continuidade. Cara, foi legal. Foi um tanto bom que a gente vê que o Darwin tem uma ótima leitura dos golpes. Ele viu os golpes vindo, conseguiu sair. Ele estava numa boa postura. Uma postura mais abaixada dificulta de você ser acertado. Ele estava projetado para trás, então o cara ia ter que se expor muito. E o cara se projeta para frente. Então, se ele viesse com um contragolpe nessa situação, se ele sentisse a vontade para isso, provavelmente ia ter um down de boaça. Não precisaria nem machucar, só por questão de equilíbrio. É uma coisa bem cabível. É até uma coisa interessante para os lutadores pensarem. Que tem situações que você pode desequilibrar o cara muito facilmente. Você pode dar um baita porradão no Action Time, como o Francis Ngannou fez contra Tyson Fury. Você pode deixar o cara indo pra frente e se projetar, e você dá um golpe que a pessoa perca o equilíbrio, se esborrache no chão. Tu pode literalmente arrancar uma da pessoa na base do murro. Tem muitas formas de você aplicar uma queda na luta, mas vamos dar continuidade. Uma coisa que eu não acho necessariamente legal, primeiro, coisa muito básica de se falar, esse tipo de luta é o tipo de luta que é o mais comum. É um destro contra um destro. Destro é a pessoa que a mão dominante é a direita, a mão não dominante é a esquerda. No boxe, seguindo o ortodoxo, as regras ortodoxas, o ortodoxo por si só é o destro, com guarda alta, com base numa distância um pouco maior que os ombros, golpes retos seguindo o padrão, uma coisa que não seja um freak nem nada. Mas isso é o estilo ortodoxo. Mas nas regras ortodoxas, o punho dominante é o punho da mão de trás, que aí tem uma aplicabilidade, tem uma questão de aplicação do golpe, que por ser o golpe de trás você tem maior cadeia de movimento. A cadeia de movimento gera mais força, a cadeia cinemática é mais potente, então a sua mão forte vai ser a forte. Isso é seguindo o ortodoxo. Tem o não ortodoxo, que além de ser também conhecido como softball, é a forma de lutar não ortodoxa, que é o canhoto. Tem muitas outras formas não ortodoxas. Na verdade, o não ortodoxo é a maioria das situações. Mas o que eu digo, o que é o mais normal é o destro-destro. Então a gente pega que no destro-destro você tem quatro possibilidades de... Na verdade tem mais que quatro, pensando no tutorial. Que é você mudar a direção qual você está à frente, num curto um curto movimento.
É quase como se você fizesse uma rotação de 90 graus no seu próprio eixo, ou até menos, mas por volta de 90 graus. Tem um torear, mas eu não vou entrar em detalhes. Você vai para frente, você vai para trás, para esquerda e para direita. O frente e trás é uma coisa muito corriqueira e comum no mundo do boxe, no mundo do Muay Thai, no mundo do kickboxing, tal. O trás não muito no Muay Thai, mas no MMA todas as lutas têm essa questão de uma movimentação praticamente bidimensional em 4 direções. Aí é engraçado, eu não vou falar que lutas muito mais acrobáticas, mais livres, quando tem essa questão de chute, falam que é tridimensional. O boxe é questão de tridimensional também. Você pode socar baixo, você pode socar alto, você pode socar de baixo para cima. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas na esquerda para a direita, você você tem a esquerda e a direita. O que acontece? O normal é você rodar como ele está fazendo na direção horário. Você rodar para onde é a sua esquerda. Você tá, infelizmente você está indo para a direção do punho forte do seu oponente. É muito perigoso. Em certas situações isso é fatal. Só que é muito difícil, por questão da facilidade de ser interceptado, você ir para a sua direita, que aí você vai em direção, você gira na direção do seu braço forte. É muito perigoso porque é um dos golpes mais, infelizmente, rápidos e eficazes em certas circunstâncias. É o cruzado da mão da frente. Pra mim ele é um dos, tá entre os, além do jab direto, que o jab é o golpe mais popular, o mais famoso do boxe, e o direto por consequência é muito famoso também. O cruzado da mão da frente é top 3 em questão de eficiência. Ele nessa situação, ele mata essa situação de você se mover. Capite? Capite. O que acontece? Ele só se mover nessa direção é muito complicado. Se você fazer a movimentação para cá, tu tem que fazer, você tem que ser muito, mas muito decidido e muito rápido. Você não pode fazer nessa situação. É complicado. É uma crítica que ele tem que treinar. O Darwin tem que treinar para fazer adequadamente. É que se você faz esse movimento de forma corriqueira, como ele está fazendo aqui para se mover para cá, fica muito perigoso levar o golpe. Então ele teria que estar muito próximo e ele ir para as costas do oponente muito rápido. Você pode se mover para essa direção para você fazer o adversário acreditar que você está entrando na armadilha dele, mas na verdade você está preparado para reagir de acordo. É uma possibilidade, mas fica muito complicado ele só se mover para cá, porque vai chegar a hora que o adversário vai pegar o time, vai pegar mais ou menos a direção, e aí creu. Cacete, esqueça, viu? Ele conseguiu se mover para cá. Vai ter situações que é muito complicado. É uma recomendação você treinar essa questão de mudar de, quando você aproximar, você mudar de posição muito rapidamente. Você, como ele tá fazendo, e ele faz isso muito bem, essa questão de estar num lugar para chamar o oponente para pancadaria. Só que é muito complicado ele fazer um movimento para trás, porque ele está cedendo espaço. E se ele está pressionado, ele vai ter que necessariamente fazer um movimento muito rápido para sair dessa situação, porque o adversário vai querer sovar. Vai querer fazer chuva de murro, meteoros de Pégaso. É o golpe especial do Star Platinum, dentre outros nomes que a gente pode dar. E o que acontece? Ele, se ele for muito sagaz, muito bruxo, ele responde o cara quando o cara tentar ir pra frente. É perigoso. O que acontece? Você ir, naturalmente você vai ter duas possibilidades de se mover. Pra cá, e você tipo tem golpear e tá tendo a defesa, o ombro alto pra interceptar o soco, mandar um cruzadão. Pra ir pra cá, sem ser punido. E se você ir pra cá, o que acontece? O oponente, ele teoricamente, ele tem facilidade para combater o adversário vindo pra cá, se tiver no corner. Que se o cara for daqui,
pra aqui, é só ele girar um pouco no próprio eixo, não girar muito, e ele já tá de frente. É muito complicado. Se defendeu muito bem. É uma situação que os dois estão estudando muito, então não estão arriscando o pescoço um do outro. Ou... Boa. Tá interessante. Foi um... Cara, eu tô repensando. Sinceramente, não vou dar muito pitaco sobre esse round não. No início, no react, eu achei que o tava do vermelho, tava no azul. Até que o vermelho também tá fazendo bem, algum momento pressionando. Em questão de domínio, os golpes de ambos estão muito limpos. Eu acho que o vermelho tá acertando até um pouco mais. Mas questão da dominação. E tipo, não tá uma disparidade muito grande. Eu acho que o critério de desempate, o que fez valer um pouco mais o azul ganhar foi isso. Porque os dois não estão tão ensaboados assim. E o primeiro round é um round muito calminho. Uou! Ah, eu tinha falado. Perdão. Alergia. Mas, cara, esse murro foi bonito. O que acontece? O adversário não tá tendo, não tava reagindo bem. Ele encontrou esse time. Esse soco, se aberto assim, não é muito bom, não é muito adequado. É relativamente teleguiado. É muito fácil adivinhar onde o golpe vai vir. Mas se for verdadeiramente repentino, tipo, o adversário não estava esperando, você conseguiu fazer de tudo para o golpe ter um timing ótimo. Você usa o seu corpo para o golpe ter maior torque, uma aceleração decente. Tu vai pegar. Se ele fizesse cruzado tradicional, que é um cruzado da curta distância, não tão curta distância, é uma média curta distância, esse golpe não teria acertado. Porque aí entra a questão que o adversário veria que ele entrou no espaço dele. E o cara iria reagir um pouquinho mais atento. Caramba! 30 minutos e não sai do primeiro round. É um vídeo raiz. Ou ele não recuou muito bem, o adversário avançou bastante. O Darwin, quando tá nessa questão de longa, ele cuida muito bem da distância, faz uma manutenção boa. Quando o adversário pressiona, ele não tá saindo tão bem quanto ele faz na longa. É por isso que eu falo que esse tipo de situação de ele lutar pressionar nas cordas não é a melhor situação. Ele tem que treinar para isso mais. Ou ele tem que treinar para sair das cordas muito bem. O referencial novamente Chacal. O Chacal, a gente vê até um pouco de essa questão dessa parte abstrata, evolução dele como lutador. Ele era ótimo indo pro centro do ringue, matando na porrada e tudo. Não era muito pressionado. Quando você foi pressionado algumas vezes, ele tomava a dianteira. Ele é muito bom no contragolpe. Ele evoluiu essa parte de sair da curta. É um lutador muito escorregadio. Tá. É aquela história, tomou banho e esqueceu de tirar o sabão. O Darwin tem que se atentar a isso. Esse golpe foi muito bom. Se o cara quisesse ir mais pra frente, tomar mais espaço e ser fogo, foi legal, mas tem essa questão do alcance e o Darwin tá indo pra trás, complica um pouco ele, porque se o adversário tem alcance, às vezes, se ele tem a mesma velocidade, você tá na mesma velocidade que você recua, é velocidade de avanço, normalmente você tem a noção de distância por você estar se afastando. Você sabe como você está se afastando, você tem uma ideia melhor do alcance do que o cara tentando te acertar, você recuando. No momento você não para de recuar.
Mas às vezes a diferença de alcance pode fazer o suficiente para você alcançar. Então é muito complicado. Esse cruzado é bom, é um cruzado que em alguns momentos eu acho que foi à toa, mas é mais posterior. É bom para afastar, é um cruzadão potente. Às vezes não pode ser tão à toa. Mas por exemplo, é melhor ser um golpe da mão da frente à toa pra afastar do que ser um golpe da mão de trás. Que aí é muita exposição. Devolveu bem, não deixou o adversário se sentir tão confortável, foi boa. Ele saiu muito bem do golpe. A finta ele saiu bem do golpe da frente. Nessas situações, o adversário não tá pegando o timing dele, ele tá saindo muito bem. Uma coisa que para esses momentos, para você sair, seria muito interessante você ver luta de nível olímpico, no caso pro Darwin. Luta de nível olímpico. E não, foi bloqueado, filha da mãe. Eu tinha feito uma luta do Robson Conceição quando ele tava nas Olimpíadas, se eu lembro bem. Foi. Foi a luta do ouro olímpico? Acho que foi. Quando eles encurtavam, era rajada, saiu. É, dentre outras lutas de nível olímpico que segue essa temática. Às vezes é bom você sair, você mandar uma grande combinação e sair. E se você tem uma diferença de alcance, você encurtar, você não deixar o cara confortável na distância dele, em que não é sua, você está numa distância comum. Porque toda distância sua, se você tem um alcance menor, é comum ao do adversário. Mas a recíproca não é válida porque existe a diferença de alcance. Capite? Capite. Então você pode mandar rajadão, você pode sair do lugar, você pode não deixar o cara se sentir confortável. Se o cara for cabeça dura e querer colocar o pescoço a prêmio, o cara não vai ligar e vai tentar te esborrachar mesmo debaixo de uma chuva de navalha. Pode acontecer, mas essa situação que o cara não quis arriscar. Os golpes do Hector foram muito bons, foram legais. Aí, por essa situação do Darwin já tá esquivando, ele ter essa leitura de golpe, e tá devolvendo os golpes. Só que, por exemplo, o último golpe foi do Hector. E foi um bom golpe. Afastou um pouco e já não deixou mais o Darwin na dianteira. Se o Darwin ficar muito tempo nesse cenário, é complicado. É complicado, é uma coisa que não pode se repetir. Você não pode deixar o mesmo cenário várias vezes, porque senão o adversário se adapta. E o Hector pode levar isso como aprendizado. Esse tipo de situação, às vezes você fintar, dá um pouquinho de espaço pro adversário respirar, mas ele não mudar de cenário, faz uns pequenos ajustes e o cara vai estar preso numa armadilha sua. Caramba, o espaço avançou legal. Foi interessante esse golpe da mão de trás, um uppercut. Eu acho que sempre é melhor começar a combinação com a mão da frente. O que acontece sempre melhor, entre aspas. O importante de lutador é sempre ter uma variação mórbida de todos os golpes. Tecnicamente, se você contar variações dos golpes, eu acho que o Bots tem por volta de 12 a 14 a 16 golpes. Se tu contar variação da variação da variação da variação, na verdade tem mais de 20. O que acontece? A gente tem os golpes retos. A gente tem dois golpes, retos e cruzados. O retos é a mão da frente e de trás. Você pode abaixar. Então, nos golpes retos, a gente tem uma família de 4 golpes. Se a gente pensar na questão de golpe reto com questão de torear uma movimentação ao seu, de você girar o seu próprio eixo, mas você não está na mesma posição, a gente poderia colocar até mais, mas vamos trabalhar com os 4. Na família dos golpes cruzados, tem os cruzados, tem os hooks, que é um cruzado baixo, tem a questão de uppercut,
Então a gente vai categorizar 6. Então a gente tem por volta de 10 golpes. É muito bom você criar falsos padrões. Você cria uns padrões que você talvez nunca mais repita. E até criar padrões para o cara ficar manjado e você arrebentar ele. Então, às vezes, começar com um golpe reto, o cara vai tentar com a outra mão, vai com a mão de trás, num destro. Com a mão de trás, tentar defender, o golpe da mão da frente conectar. Você vir com o golpe da mão de baixo, é muito bom, é imprevisível, mas nesse tipo de situação, pro Hector. Esse momento eu tô falando tecnicamente pro Hector. Mesmo que o protagonista seja o Darwin, não deixa de valer pros dois. Porque o Darwin pode fazer uma coisa semelhante na próxima luta dele. Fica de lição também. Se você viesse com a mão da frente, você faria o cara mudar a atenção dele pra mão da guarda. Tu poderia conectar a mão de trás. Vamos falar, se fosse um cruzado mão da frente, o cara teria que levantar a guarda pro cruzado. Pra tentar um golpe cruzado. Provavelmente é muito relativo, mas tem vezes que a pessoa defende de forma tradicional, só sobe a mão do braço que vai receber o cruzado e deixa a guarda ali, mas tem vezes que a pessoa levanta um pouco também, que aí tá preparado para um cruzado, um golpe reto, então deixaria exposto o corpo. Ele não tentou acertar no corpo, ele tentou fazer de baixo para cima, alvejando o rosto. Não exatamente ruim, mas é muitas possibilidades. Esse golpe foi ótimo. O Darwin tentou revidar, mas teve essa parada aí do juiz. Eu acho que o capacete ficou um pouco fora do lugar. Ótimo. Os dois avançaram aí com sangue no olho. O Darwin saiu da distância. Esse movimento foi muito bom. Ótima leitura de golpe. Eu diria pro Hector pra não necessariamente ruim, mas pensar nessas variações. O golpe da mão de trás, ele sendo aberto ou sendo reto, nesse tipo de situação que o adversário, vamos falar, ele golpeou, dá pra se mover, isso é um padrão que a gente está observando. Você às vezes não usar a mão de trás, deixa o cara se mover, quando o cara parar tenta golpear. É muito relativo. Ótimo pêndulo do Hector. Do Darwin foi lindo, foi um ótimo cruzado, um voltou, muito atento aos fundamentos do bots, bonito. Tentaram sair, o Darwin felizmente saiu do alcance, muito bem. Avançou legal, foi distância, a gente viu um lutador técnico, um lutador que entende do footwork, que entende da luta. O Darwin entende da luta, Hector também. Essas coisas eu falo, e ainda mais eu uso exemplos que eu acho que são pessoas mais experientes, um nível acima. Não falando que os lutadores sejam ruins, não, mas vamos esperar em todas as fontes para evoluir. São ótimos lutadores. Então, se o cara é ótimo, sempre tem espaço para melhorar. Nunca vai ter um lutador que não tem um ponto para melhorar. Até na sua própria especialidade você pode melhorar. Ainda mais que o bots, eu acho que a natureza da luta não é só você ser um mega especialista esmagador no que você é bom, mas você ser eclético, você literalmente se supremo em tudo. Bom golpe. Uma coisa que tem que se atentar, mesmo com a guarda alta, é o certo. Você às vezes tem que entender muito melhor do que seu adversário a distância dele para sua. Ele tava avançando, ele entrou exatamente no alcance do golpe reto da mão da frente do adversário. Se o cara quisesse ver com um jab direto logo em cima, ou se deixasse avançar mais um pouco direto tem mais alcance, tem um pouco mais de alcance, tem mais força, é menos rápido, teria um pouquinho mais espaço para reação, mas cara, poderia ser um soco muito complicado de reagir. Você tem que entender mais a distância do que seu adversário. E tipo, o adversário conhece o próprio alcance. Então, cara, tu tem que ser muito cabeça pra lidar com isso. Interessante é que tu tentou avançar, vê se o Darwin cairia na finta, daria distância. Se desse distância, ele poderia avançar tentando golpear, trocar 2, 3 golpes. Aí ele estaria no corner, aí entrar numa situação complicadérrima.
Uou, Darwin deu ótimos golpes. O... A gente vê que o Darwin tenta fazer um pouco mais quando tá no corner, mesmo que o Hector pressione muito. Quando o Hector tá nas cordas, já não se move tanto. Ele tenta sair por um tris. Como ele tem um pouco maior de alcance, quer dizer que tem mais alcance do que o adversário, às vezes dá pra... é mais fácil pra ele jogar um pouquinho pra trás, sair, do que o adversário, que teria de jogar bem mais ou estar numa distância maior. Por isso que normalmente contra golpeadores, são lutadores de longa distância, não necessariamente. Isso não é uma regra, mas existem cenários que é mais fácil. É um exemplo. Isso quer dizer, mas mais importante do que isso, quer dizer que Darwin, se ele pressionar o adversário nas cordas e não se der muito espaço, ele entrar numa trocação, ele contra-atacar e assim tentar ganhar espaço, ele vai ganhar bem. Foi bom essa troca de golpe. É interessante que o Hector tá pendulando muito quando começa essa combinação, eles plantam. Hector, ele pendula para sair dos golpes. Foi um ótimo golpe. O ruim é que essa questão de torear essas coisas, entrou num cenário que Darwin tá contra as cordas, e ele contra as cordas não é legal. Hector tomou a dianteira, lascou. Acabou o round. Teremos um minutinho de descanso. Ai, ai, espera. Achei! Deixa eu ver uma coisa aqui. No computador. Já tô... Ai, tristeza, mas fazer o quê? Ai, demora. A gente não pode nem acelerar, eu não gosto do intervalo. Uma coisa que eu digo que é importante para as equipes: evitem gritar muito alto instruções para os seus lutadores, a não ser que você ache inestimável. E mesmo inestimável é perigoso, porque seu lutador tá escutando, seu adversário também. Então se tu fala uma coisa muito importante, que é a condição de vitória dele, só pensa, nossa, é isso que ele vai fazer? Legal. Às vezes, pro treinador, esse que eu gosto de falar bem alto e cooperar com o adversário, na verdade você falar uma coisa que vai ser o motivo da derrota. É falar, faz isso, aí o cara tenta se preparar para isso e tu pega o cara no erro. Possibilidade. Esse vai ser um round que vou analisar um pouco menos do que eu fiz. Já introduzi bastante ideia. Os dois estão tão cautelosos, estão numa boa. Uma coisa que eu digo, os dois estão nessa situação, mas eu acho que pro Darwin é melhor. O que acontece? Isso é uma coisa que é muito complicada e natural. Mas o que acontece? Quando você tá na posição de guarda e tudo, é normal o seu pé de trás tá um pouco virado. Às vezes 90 graus, às vezes até um pouco mais. E é o normal, é a posição comum, a relaxada. Mas se você tá numa posição em que você vai fazer um grande avanço, em vez de você ficar com o pé assim, tu vai colocar muita tensão e vai ser muito estranho para tu se mover a partir daí.
Nesse tipo de situação, fica com o pé de trás apontado pra frente. Que aí você vai conseguir dar um pulo, dar uma explosão de velocidade muito boa. É tipo. Isso foi uma sugestão do meu amigo treinador. E cara, eu achei. É uma coisa que pode parecer boba, mas é surreal. Que bagulho é esse no meu teclado? Opa, uma pedrinha tava segurando uma tecla, que coisa. Não sei o que o F8 faz não, mas deixa quieto. Isso vale pros dois, mas pro Down que tem essa questão de encurtar e tudo. Tá se movendo bem, tá criando a distância. O ruim que nesse tipo de situação ele vai andar pra cá e, e complica. Uma coisa que é interessante, levando em conta do nossos vídeos old school que a gente fez de Marciano, eu fiz do Lewis, não sei, do Sugar Robson de que mais eu fiz? Quer saber, pouco importa. É o Robinson, uma coisa que Mohamed Ali aplicava muito é de EBA para trás. Você DBA para trás é uma coisa que pode ser uma adição muito interessante para o jogo do Darwin. Isso funciona se você tem maior alcance ou menor. Aí no caso, se você tem menor, você só coloca uma saída de cabeça, tu coloca ombro, muito recurso. Putz, grila, cara, tirou onda. Tá ensaboado, agora tá ensaboado. Parece o Ronaldinho Gaúcho. É bruxo demais, drible. Opa, ótimo golpe. Cara, agora as engrenagens rodaram pro Darwin. E tá no momento que ele tá embalado. Esse golpe, por serem largo e o cara tá projetado, é difícil de acertar mesmo. Uma coisa que ele poderia ter feito é golpear no corpo. O cara clinchou e dificultou. Uou. Esfriou. O alcance tá muito longe. Não tá nem pros dois ainda. Então, Darwin ameaçar o golpe é ruim. Foi bom. O que acontece? Eu acho que foi um erro do Darwin, porque tecnicamente aquilo era uma. Não era uma finta, era quase uma armadilha. O jab que o Hector lançou não estava na distância adequada. Ele recuou e tentou voltar com o cruzado. Eu não sei nem se foi de trás ou da frente, nem reparei direito. Mesmo que seja semelhante ao pull counter, que é o counter do Floyd Mayweather, é um counter que você recebe um golpe da frente, você se projeta para trás, usando o ombro também para se proteger. Aí tu volta, se projetando para frente no embalo, com um soco da mão de trás ou da frente, seja o que for. Você tem que estar no alcance muito próximo. Você tem que estar tipo. Você tem que ser golpeado no limite do seu alcance. E quando você estiver se projetando pra frente, você tá entrando na média distância. Você tá da longa pra média. Às vezes até na curta. Aí tipo. Aí tu vai. Aí tu vai arrancar a cabeça do cara, mas. Nesse momento, não tava uma distância boa pros dois. Nenhum pros dois. O Hector fazendo um pequeno avanço, ele conseguiu chegar na distância. É muito bom você treinar para fazer o golpe estático e tudo, mas você também treinar o golpe recuando ou avançando. Às vezes o que vai diferenciar a troca ser sua, às vezes é você avançar ou recuar. E você golpeando, você tá colocando teu nome, né, no round. Esse golpe primeiro avançou, não foi legal muito não. Agora o Darwin tem um pouco de mole.
De sorte que o Hector não quis avançar muito. Ele ficou numa posição de pressionado complicado. Ele tá querendo trocar, ele tá vendo o golpe. Eu acho que ele tá levando até mais do que precisava. Ele podia se defender, mas... escolhas. Golpe bom. Recuo legal. Só que às vezes você recuar sem fazer nada é dar ponto pro adversário. Não fez muito, cara se meteu. Até aí, normal. Depois você quer jogar se for. Terminando o round, galera. Às vezes o Insta pode ser meio duro às vezes. Talvez você não saiba. A Max CBE quando comprou tava boladão. Esse round, normalmente o terceiro round pega fogo. Uou. Defendeu bem. Cara, aqui é um momento muito complicado. Foi um momento que Hector quis muito. Cara, meteu-lhe um blitz. E desceu o sarrafo. Largou um pouco a técnica, foi pra violência. Funcional. Ele colocou o nome dele no round. Se não fosse o restante, ele ceder muito espaço para o adversário ditar o combate. Cara, tá um pouco atípico. Tá um pouco atípico por parte do Hector. O Darwin fez o trabalho dele, se fechou. Tá atento, tá vivo. O Hector tá... já tá reagindo menos. Tá... já não tem mais a velocidade dele. O ímpeto. E... normal. Cansa mesmo. O Darwin conseguiu preservar bem. Então isso justifica o round ser do Darwin. É tipo... eu não falo só que toda essa pressão que ele fez é por conta. Às vezes é questão de administrar, questão de recuperar. Esse golpe aí foi bom. Legal que alguém falou, olha essa guarda no golpe reto. Cara, é complicado, mas destro. Às vezes quando o cara joga um pouco pro lado e lança o golpe reto, não golpe... é um golpe reto, só que de uma trajetória um pouco diagonal. Normalmente o golpe entra muito bonito. E tipo, não é bom pro jab você dar o jab e você colocar o rosto na frente, que literalmente tampa a visão de quase tudo. Mas esse tipo de golpe que não tá seguindo uma trajetória normal e vai atingir seu rosto, ele se faz útil. É um cenário que valeria subir a guarda só para segurar o rosto.
É, é o tipo de defesa que eu tô falando de defender com a mão, de quase a parar, é uma coisa que no estilo do Filichel, a mão de trás praticamente só faz isso. Na parte defensiva. Soco bom. Esse cruzar não foi legal. O cara entrou na distância, só que o Downs foi muito proativo. Tá encurtando muito, esse Hector tá... Cara, Hector é o nome dele mesmo? É porque estão chamando de Fernando. Hector Velasco, legal. Vasco, Vascão, maluco. Eu não... Só... Deixa eu ver aqui esse Fernando aí. Eu não sei quem estão chamando de Fernando, que coisa curiosa. Mas esse é o rapaz que é amigo do meu amigo que fez o pedido. Vamos dar continuidade. Uou. Já tá fácil. Tipo, quem tá agindo é o Darwin. Em alguns momentos o Hector tá tentando fazer o golpe de encontro, mas surtir efeito é complicado nessa situação. A velocidade de mão dele reduziu muito. A velocidade normalmente é uma das coisas que mais é afetada pelo cansaço. É que é afetada mais rápido e que tem maior questão de perda. Cara, a velocidade do Hector tá irreconhecível. Esse cruzado aí foi... Uou, bom direto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalmente... Ah, acabou o round. Normalmente isso é muito complicado, mas a orientação geral é que se você abriu contagem, você pensa, tá, grande vantagem dada ao adversário, beleza, normal. Vamos aproveitar para recuperar. Às vezes a pessoa quer voltar logo de cara. O que acontece? O recomendado é no sétimo, oitavo contagem. Se você não tiver tonto, tu tem esse tempo todo para se recuperar. É você levantar os braços. Levanta os braços e fala, ó, tô vivo. Tô no estado tal. País tal. Não dá uma do do Johnny Walker que falou que tava no meio do deserto. Pelo amor de Deus. Mesmo que ele estivesse no meio do deserto. Pelo amor de Deus, isso foi muita margem, foi muita besteira. Exatamente o que eu falaria, mas não vamos entrar no mérito de pessoas com parafuso a menos, como Johnny Walker e eu, mas o que acontece? Existe também a possibilidade do árbitro. Cara, no quinto, sexto, se tu não reagiu, falou, ó, preservando saúde, acabou, tchau. Ah, tchau, acabou. Quem manda sou eu. Então, às vezes no quinto, sexto já começa a mostrar a vida. Porque se você mostra muito repentinamente, às vezes o árbitro não vai nem deixar tu ter. Acabou o round. Daqui a pouco vai ser anunciado. Seguinte, acabou praticamente o que se propunha de vídeo. Gostei muito do combate, lutadores muito bons. Pro Darwin, gostei muito da questão dele ver os golpes, a questão de ele se movimentar legal. Ele tem uns golpes bons. Eu recomendo fortemente ele aprender a lutar. Ele melhorar a velocidade de footwork pra sair dessa questão de ser pressionado. Ele faz isso bem, sai rápido, mas sai mais. Por exemplo, a situação que ele estava pressionando e o cara se moveu e colocou ele nas cordas é muito complicado. Ele tem que fazer isso. Ele não está tão bem lutando pressionado. Tem situações em que ele não está vendo a distância do adversário. Quer dizer, ele não tá julgando tão bem. Ele tem que, é como eu falei, ele julga muito bem a dele e a do adversário, só que ele tem que fazer isso melhor.
Isso, se é uma das coisas que tu tem uma noção ímpar, inigualável, você vai ser muito embaçado de enfrentar. Tem golpes que jogado ao vento que não funcionam muito, podem abrir margem para um adversário. Vamos falar, ele solta esse cruzado. Se o adversário estiver longe, mas ele tiver muita velocidade para se aproximar e vir com um golpe de encontro, é uma mão a menos para se defender. Você tem que pensar que existem lutadores de alto nível. Não falando que você não seja de alto nível, você não possa ser de modo algum, mas possa ter gente mais experiente que você. Então, tu tem que evoluir. Sua trocação tá boa, tem espaço para melhorar. Dicas que eu já dei para lutadores brasileiros anteriores pode vir a lhe fazer proveito. Diretamente, eu acho que essas são as maiores recomendações. Vídeos como eu fiz do Newton Chacal, eu acho que pode ter uma coisa que você pode achar adequado. Eu acho que é muito importante você saber lutar. Você se adapta muito ao jogo do adversário, muito bem, mas às vezes é melhor você decidir se você vai querer ficar na corda e você tem chance de ganhar nele nisso, ou você vai querer o centro do ringue. Tem que se acostumar a lutar para ficar no centro do ringue. O adversário tinha mais experiência nisso. Agora pro Hector, não falando que a gente esqueceu, a gente sempre fala sobre os dois. Também lutou muito bem. Tem essa questão melhor de dominar o centro do ringue. Em alguns momentos tinha uns bons movimentos de esquiva. Não sabe lutar muito bem pressionado, tem que aprender a lutar melhor pressionado. Domina muito bem essa parte de pressionar. Não tinha leitura dos golpes tão rápidos, tem que melhorar o fôlego, porque eu acho uma parte decisiva pro último round do adversário. Foi isso, essa questão do adversário tá com mais fôlego. Essa questão de trocação que eu apontei de vez em quando. Essa questão de variar melhor os golpes. Eu acho que, não falando que isso é a solução para vocês chegarem no nível de Floyd Mayweather, não, mas isso é um ótimo próximo passo, vocês pensarem nessas coisas e evoluírem com a equipe de vocês, estudarem o que tem mais para melhorar, ou a equipe lutador. Se os lutadores lutaram de forma tão competente, foi uma luta boa, quer dizer que a equipe também é muito boa. Eu tô sempre aí. Meu Insta vai estar no vídeo. Eu vou avisar diretamente os lutadores sobre o vídeo. Não deixem de se quiserem uma moral, trocar uma ideia, a gente conversa. Eu sou muito aberto a trocar ideia com a pessoa no off, no privado. Eu troco ideia com a maioria dos meus atletas. Meus atletas, eu falo os caras que eu faço vídeo, eu coopero. No vídeo eu dou recomendação, às vezes dou recomendação no off. A gente troca uma ideia, a gente tira um papo cabeça. Se quiserem vídeo, se quiserem sugestão no off, qualquer coisa, cara, tô aí pra ajudar. Hoje em dia eu sou mais fechado com que atleta eu vou fazer vídeo. Brasileiro eu sou muito fechado, às vezes já teve vídeo, o cara que era o adversário não gostar de fazer vídeo, então hoje em dia eu fico muito receoso. E hoje em dia nunca tive problema com isso com quem eu fiz diretamente vídeo, mas eu sigo às vezes indiscriminadamente atletas, e tem muito atleta babaca que acaba com a imagem do lutador, e eu não quero dar palco para esse tipo de gente. São uns atletas que parecem maneiro. Espero que estejam de mente aberta, tenham gostado do meu trabalho. Não deixem de trocar ideia. Não deixem de seguir. Pra quem tá assistindo, deixe de seguir todo mundo aqui. No caso, Darwin, não deixe de agradecer o Luiz aí pelo pedido que ele fez. Hoje tu virou conteúdo. Não deixe de inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Raul. Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí, segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. Raul.